Ajude o canal por curtir o vídeo, compartilhar e também por se inscrever no canal. E vamos para mais um vídeo. Né? E Aristóteles, o que ele acrescenta? Para onde ele vai? Aristóteles ele tem uma série de outros desdobramentos, né? Ele vai conceitualizar muito a forma de pensar, a lógica, ele vai conceitualizar muito as ciências, o pensamento vai falar muito sobre a moral também. No aspecto da moral ele até se aproxima de Platão, mas ele tem todo um conjunto, não é à toa que ele é considerado como se fosse um pai, um predecessor da ciência, porque ele começa a categorizar as observações dele do mundo, as observações lógicas de como corre o pensamento humano. Tá? Ele já é, digamos assim, mais dentro de uma linha de pensador de como as coisas são, ele é mais aplicado, não é tão universalista quanto Platão. Tá? Ele é mais aplicado à dedução lógica do que as coisas são, para que elas servem, tá? Como se fosse um precursor realmente de um pensamento científico. Quais conceitos que ele traz, então, que vão dar origem à ciência ou a esse método que a ciência se utiliza, né, de experimento e tudo mais? Por exemplo, um dia desses eu estava lendo, dentro da inteligência artificial, como é interessante quando se estuda o pensamento humano, a filosofia e a lógica aristotélica. Ah, é? É, a lógica Isso aristotélica. Daí eu não tinha visto essa relação. Qual que é a relação, então, da lógica aristotélica a maneira de... Porque é necessário, artificial? Dentro da inteligência artificial, tentar entender como o homem pensa. Porque senão e como é que você vai reproduzir essa inteligência? Senão fica respostas totalmente burras, né? E você tem que entender o algoritmo que faz funcionar o pensamento. E o que a pessoa... E saber que a pessoa nem sempre está perguntando da melhor forma possível. Ela pode estar querendo alguma coisa a mais, né? Mas, sobretudo, querer simular o pensamento de um ser humano. Você tem que entender como ele pensa. Exato. Para poder simulá-lo. Tá? Então, tentando entender, porque cada vez mais a inteligência artificial tem procurado fazer uma rede neural, tentar fazer alguma coisa que se assemelhe realmente ao processo humano de pensar. E para isso é necessário entender o processo humano de pensar. Tá? Então a lógica aristotélica é muito importante nesse sentido. O que é a lógica aristotélica? Eu já ouvi pra caramba, nunca entendi direito essa lógica. Ele vai conceitualizar a respeito de uma premissa que gera, como ela é explicitada, como gera várias conclusões que estão contidas nessa premissa, o objeto propriamente da lógica, né? Um silogismo perfeito que leva de uma premissa a uma ou mais conclusões. Tem um exemplo que dê para dar sobre premissa e essas conclusões assim? É um exemplo clássico da lógica, né? Todos os homens são mortais. Sim. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Certo. Então a lógica vai explicitando uma série de coisas que estavam aqui contidas na premissa. Um funil, você vai vendo do maior e até chegando. Aí você vai chegando a muitas conclusões lógicas que estão contidas aqui dentro. Entendi. Tá? Através de um silogismo perfeito. Entendi. Faz todo sentido mesmo. Da inteligência artificial, porque o grande problema antigamente era da máquina dar respostas que não pareciam humanas, e hoje em dia você não consegue mais diferenciar, né? De tanto é o arquivo de coisas, de pessoas que ela tá analisando e colocando nesse algoritmo e dá uma resposta mais parecida com o que o humano daria, né? É o que eles chamam de teste de Turing. Você já deve ter ouvido falar, né? E hoje, se você pega um texto escrito, eu acho que passaria pelo teste de Turing. Não, passa fácil, né? O verbal talvez não, porque a forma de falar da máquina ainda seria um pouco formal demais. Bem próximo, né? Precisa de um pouco mais de aperfeiçoamento. Mas daqui a pouco até a fala também vai estar parecida. Com certeza.